Boa noite a todos. Coletiva com o técnico Ricardo Catalá. A gente começa as perguntas com o Rodolfo Souza, da Rádio Liberal. Boa noite, Catalá. Boa noite aos amigos de imprensa aqui de Belém. A minha primeira pergunta para você, Catalá, é a respeito, você tem um trabalho psicológico, né? Você tem essa formação também, não é? Como trabalhar nesse primeiro momento? Tem 35 anos, tem história no futebol do Brasil, passou as últimas 7 temporadas jogando em uma das maiores equipes do Brasil, que é o Goiás, e vem para Belém para substituir um ídolo da equipe do Clube do Remo, que é o Vinícius. E após o jogo, isso poderia acontecer, está acontecendo nesse começo de temporada. Como trabalhar a cabeça do Marcelo Rangel? A gente ainda está conhecendo ele, eu não sei como ele vai responder, mas assim, acho que precisa ficar evidente que nós não fizemos um bom jogo defensivamente, fizemos um jogo muito abaixo da nossa capacidade e todas as oportunidades que o adversário teve e que materializou em gol são responsabilidade coletiva de toda a equipe, incluindo eu que sou o treinador. Uma outra pergunta, Catalá. No primeiro jogo, 5-0 diante da equipe do Canaã, 1-0 contra a equipe do Castanhal, 0-0 no Clássico, e agora essa derrota no outro Clássico, né, diante da Tuna Luso Brasileira. Sempre ressaltando que é somente o começo de temporada, o 4º jogo de 2024, mas na visão do professor, o Clube do Remo ele está numa linha de descida, de decréscimo ou não? Sempre tenho dito para vocês que é sempre muito mais fácil falar depois, né? Nós tivemos o jogo na mão, um gol anulado de forma equivocada, um pênalti em condição de fazer o 3-2, que poderia ter sido 4-2, se o gol legal tivesse sido validado. Mas o que vale é o resultado, né? Futebol não é avaliado a performance. Foi o nosso melhor jogo ofensivo em ocupação de espaço, a gente criou volume, a gente teve o tempo todo no campo ofensivo, a gente criou muitas oportunidades, a gente chegou muitas vezes no último terço. Agora é um processo de desenvolvimento. Defensivamente a gente fez um jogo abaixo, responsabilidade do primeiro ao último jogador, porque a gente concedeu oportunidades que não poderia, né? Acho que foram erros infantis e que fizeram com que nós oferecêssemos a possibilidade do adversário marcar os gols. Não quero tirar o mérito do companheiro, do treinador e da equipe adversária, mas a gente fez um jogo defensivamente muito abaixo. Prova disso é que nós, nas primeiras 3 partidas, não havíamos sofrido gols e também concedido poucas oportunidades. Mais do que os gols, as oportunidades foram poucas. Sim, eu vejo o time evoluindo ofensivamente, um time cada vez mais com mais repertório, cada vez mais solto. Agora, defensivamente, a gente fez um jogo abaixo e aí a gente precisa trabalhar para corrigir, para que esses erros, obviamente, não voltem a acontecer. Uma das suas características como treinador é o bom trabalho defensivo. A gente observou na sua chegada ano passado, quando a equipe do Clube do Remo melhorou muito nesse quesito. No Clássico Rei, do último domingo, na minha visão, o Paysandu teve uma ligeira vantagem nas chegadas pelas pontas, pelas laterais. E nesse jogo de hoje contra a Tuna, principalmente no primeiro tempo, eu voltei a observar isso. O que o Catalá pensa para melhorar, se ele pensa assim, se ele enxerga dessa forma ou não, para dar essa solidez pelas laterais, tanto direita quanto esquerda da equipe do Clube do Remo? Eu penso que nunca é um atleta só, é muito, muito confortável a gente escolher esse ou aquele para poder dizer que a responsabilidade de um resultado como o de hoje é de um lateral, ou de um goleiro, ou de um zagueiro, ou de um volante. A responsabilidade é nossa. Nós, obviamente, temos muitos jogadores novos que eu digo no clube, na casa, e a gente está conhecendo. Acho que é importante botar
nos jogos e poder sentir a resposta deles. Acho que tem muito mais coisa positiva acontecendo do que negativa. Obviamente que existirão coisas para serem corrigidas, e o lugar de corrigir é no treinamento. A gente espera na próxima partida continuar evoluindo ofensivamente e ser muito mais consistente defensivamente, né, em relação a um nível maior de concentração. Acho que se você observar todos os gols do nosso adversário, em algum momento a gente pôde evitar que essa bola chegasse próximo do nosso gol e nós não o fizemos. E aí a responsabilidade de corrigir isso ao longo da semana é minha. Catalá, eu conheço um pouco já no campeonato, o time da Tuna. Para mim, particularmente, que já vi ela jogando pela televisão, esse campeonato paraense, para mim, a Tuna me surpreendeu. Eu quero saber o que foi que houve nesta partida. O Remo não jogou tão mal, no meu entendimento. Você acabou de falar aí, perdeu chance, teve chance de gol. A Tuna Luso-Brasileira jogou muito mais. E onde foi, na tua avaliação, que o Remo pecou para sair derrotado hoje? Acho que a gente defensivamente fez um jogo muito abaixo, fez um jogo ruim. A gente não foi firme nos confrontos, não foi firme nos duelos. A gente teve a possibilidade de levar a bola para mais longe do nosso gol e permitiu que ela ficasse perto. E aí, obviamente, você vai dando vida para o adversário. A gente vinha sendo muito consistente nas bolas paradas defensivas. Tomar um gol de bola parada, acho que é algo que a gente treina bastante. E era um gol evitável, porque apesar do Dedé ser um cara alto, ele cabeceou a bola baixa. Ele não saltou para cabecear, ele cabeceia uma bola dentro da pequena área baixa. Acho que a gente defensivamente fez um jogo abaixo e a gente precisa, obviamente, trabalhar, corrigir, melhorar e usar a próxima partida para entender o quanto a gente evoluiu. Esse é o ponto. A Tuna Luso tem muito mérito em tudo que vem construindo ao longo da competição. Acho que ano passado já fez uma grande campanha na Série D, ficou faltando um pouquinho, né? Mas fez uma boa campanha, manutenção do treinador. Acho que é um trabalho bom, mas respeitando muito o nosso adversário e o treinador adversário. Acho que nós fizemos um jogo ruim defensivamente, e aí a responsabilidade do jogo ruim defensivamente é nossa. Você, nas entrevistas aqui conosco, você falava com relação a um grupo de jogadores que chegou no início de dezembro, no dia 15 de dezembro, outro grupo que chegou agora no início do mês de janeiro. Você está sentindo que está havendo um desequilíbrio com relação a isso? Você acha que até quando esse grupo pode chegar a uma hegemonidade, que você pensa? Eu penso que aqueles que chegaram no início de janeiro, eles já têm um bom lastro físico. A gente vem evoluindo todos os jogos nas métricas físicas. Mas nós tivemos jogador chegando agora recentemente, Kelvin e Ribamar chegaram há menos de 15 dias, não tem nem 10 dias que eles chegaram. Matheus Anjos eu nem conhecia ainda, ele está passando pelos exames, então a gente ainda está num processo de receber esses jogadores. E muitos deles, principalmente os que chegaram agora nessa reta final, eles não têm condição de jogar mais do que 45 minutos, nem isso. Então a gente está, obviamente, tendo cuidado, como a gente teve com o Echaporã, de nem trazer para o jogo hoje, como a gente teve cuidado de colocar o Camilo só um pouco, como a gente teve cuidado de segurar o Renier, porque quando a gente começa a perceber uma fadiga, um cansaço muscular, a gente não quer correr risco. Isso pode prejudicar um pouco a performance? Pode, mas honestamente eu não vejo que isso tenha sido um fator determinante para nós não vencermos hoje. Acho que nós não fomos comprometidos defensivamente, não fizemos tudo aquilo que precisa ser feito, tivemos o jogo na mão e o futebol não aceita desaforo. Então nós poderíamos e deveríamos ter feito um jogo defensivamente melhor, e para mim isso foi chave no resultado, porque nós fizemos 3 gols, um anulado de forma equivocada, e ainda tivemos um pênalti a favor, ou seja, nós tivemos a possibilidade de, mesmo fazendo um jogo defensivamente ruim, vencer por 4-3. Né? Então, acho que
acho que faltou para nós um pouquinho mais de equilíbrio hoje, sobretudo defensivamente. Catalá, só para encerrar da minha parte, você é psicólogo, tem um grupo bom aí de pessoas que estão aí te ajudando. Você sabe que você já sentiu a cobrança do Remo é muito forte, é muito grande. Jogar aqui no Baenão também não é fácil. Só está tranquilo para o Remo quando o Remo ganha aqui no Baenão. Você tem essa preocupação dentro de campo de treinar o time, de ajustar o time na parte técnica e tática, e também pode ter esse problema também fora de campo para saber trabalhar os seus atletas, Catalá? Não, zero problema. A cobrança ela é inerente ao futebol, ela faz parte. É bom que os jogadores conheçam, que eles sintam, que eles entendam, para que eles tenham a dimensão do que é o clube. Eu tô calejado, eu cheguei aqui ano passado, isso aqui era terra arrasada, né? Ano passado a situação era bem crítica, então eu já conheço essa insatisfação quando vem, ela vem forte, da mesma forma como eu elogiei a festa que foi feita no Mangueirão, porque o apoio também o torcedor tem todo o direito de ficar chateado com o resultado, ninguém mais do que eu estou chateado pelo resultado, a dor deles é a minha também, mas eu ainda fico com as coisas positivas, a gente leva o gol, nossa torcida que estava atrás do gol em que a gente atacava, imediatamente começa a cantar alto e empurrar o time, então também tem muita coisa positiva, é que o resultado, como eu digo, o resultado, nós fizemos um jogo, na minha opinião, ofensivamente melhor do que o do 5-0, mas foi 5-0, e aí 5-0 você não tem o que falar, você só bate palma e bota a sujeira para debaixo do tapete. E aí quando você perde um jogo como o de hoje, que nós poderíamos ter vencido, pelas oportunidades e pelos momentos cruciais que nós tivemos, talvez um monte de sujeirinha ficasse escondida, eu prefiro que ela apareça. Prefiro que seja mais doloroso o processo, que a gente tenha que suportar, mas que a gente esteja consistente aonde eu disse lá atrás que é a nossa prioridade, que é estar na Série C com uma alta capacidade de rodagem, com o time redondo, bem ajustado, não cometendo esse tipo de erros, não oscilando como um início de temporada é normal que aconteça, para que a gente faça uma Série C muito consistente e termine o ano na B. Eu prefiro o caminho mais árduo, porque não existe crescimento no conforto. No conforto é tudo muito fácil e os problemas ficam maquiados. No desconforto, fora da sua zona de conforto, é onde existe o crescimento. Eu prefiro muito mais essa região. O desconforto, para mim, me faz crescer, me faz ser muito mais crítico, faz com que os jogadores tenham que também ser mais críticos com eles mesmos, né? Então, acho que o processo é esse. Acho que potencializar qualquer coisa diferente disso, na minha opinião, não é inteligente para ninguém. Para ninguém, porque nós temos muito mais coisa positiva do que negativa. Catalá, boa noite. Jorge, do canal Meu Poderoso Leão. Catalá, é o seguinte, eu tenho uma opinião e uma visão sobre esses jogos que o Clube do Remo fez até agora, e o que aparenta, pelo menos, e eu quero te ouvir a respeito disso, né, é que o Remo inicia todos os jogos de uma forma muito impaciente, talvez. Errando muitos passes, errando muitas tomadas de decisão, parece, em determinados momentos, até um pouco desorganizado no início. Aí você fala sobre essa questão do condicionamento, que seria, né, de acordo com essa visão, seria o mais favorável, digamos assim, não diria nem favorável, mas o mais real seria o time perder um pouco da sua capacidade técnica no final por conta do cansaço e não no início. O que dá para perceber, pelo menos é a visão que eu tenho em relação a esses jogos, é que o Remo inicia com gás, mas inicia de uma forma muito nervosa, de uma forma muito desconcentrada. No decorrer do tempo, lá pela metade do tempo, o time consegue se encontrar, consegue encaixar o jogo. Não sei se tu percebes dessa forma, se essa condição, se ela está sendo já vista e trabalhada nesse sentido, ou se a tua visão é diferente. Minha visão é diferente. Eu penso que são duas coisas totalmente distintas, né? Quando você fala de erro de passe, nós estamos falando de capacidade técnica, né? Passe é um erro técnico, um erro de passe é um erro técnico. E o time ter gás ou perder gás, nós estamos falando de capacidade física, são duas coisas distintas.
mas que se conectam. Então, assim, na minha visão, a gente, obviamente, sabe da responsabilidade que é vestir essa camisa. Todos os jogadores querem entregar o seu melhor. Existe, por parte deles, de mim mesmo, entre nós, um nível de cobrança muito grande, muito alto. A gente tem um compromisso verdadeiro com a instituição, com o torcedor e com o trabalho. Nós temos 4 jogos, certo? Nós temos 5, 6, 8 gols em 4 jogos, é isso? Na minha opinião, é uma... E mais do que isso, né? O número de finalizações, hoje, se eu não me engano, foram 12 contra 7, nós finalizamos mais. Então, assim, a gente talvez seja até a equipe que mais finalize no campeonato, eu não sei, eu preciso buscar esses dados, mas isso demonstra o quanto a gente tem produzido. É assim, ó, defensivamente é sempre muito mais fácil de arrumar as coisas, por isso que me incomoda muito, porque eu acho que hoje teve muito demérito nosso no placar, porque nós não fizemos uma partida concentrada defensivamente, nem firme, nem atenta a esses detalhes. E ofensivamente tudo demora um pouco mais, porque assim, a maior parte das equipes joga contra a gente em bloco baixo, com pouco espaço para que a gente circule a bola ou que a gente entre. E aí esse timingzinho de colocar o passe no lugar certo, no tempo certo, do cara se desmarcar de forma correta, é muito difícil. É muito difícil porque eles estão se conhecendo. E como eu ainda estou rodando a equipe, estou fazendo ajustes, pensando também nessa questão do frescor físico, isso obviamente faz com que esse processo de conhecimento deles, de afinidade no campo, demore um pouquinho mais para acontecer. Mas, de novo, tem muita coisa positiva. Olha o gol que o Jaderson fez, pega a jogada inteira, um baita de um golaço. Olha como o resultado mascara. Nós temos um menino da base que deu 2 assistências e fez um baita jogo. Mas ninguém vai falar disso, porque o resultado foi 3-2, nós perdemos e aí tudo modifica e influencia a avaliação. A assistência que ele dá, o Jaderson fazendo uma corrida entre os 2 zagueiros como um meio atacante. Aliás, de novo, o Jaderson fez uma baita partida. Normal que ele sentisse em algum momento ele cansasse. Então, de novo, assim, eu vejo muita coisa positiva. A gente escolhe como a gente quer conduzir. Eu escolho como eu quero gastar a minha energia. A minha energia eu vou gastar cobrando os jogadores de uma postura defensiva melhor, corrigindo os erros, para que a gente faça jogos mais equilibrados, como a gente já fez no ano, como a gente já fez na temporada. Então, acho que tem muito mais pontos positivos do que pontos a melhorar. E, obviamente, que nessa época do ano, na 4ª rodada, que tenha muitos pontos a se melhorar, né? Porque, de novo, 20 e poucos jogadores, é um processo. E a gente tem que saber que nesse processo, quando a gente não vence, que a cobrança vai vir e trabalhar com ela. É natural, tem que aceitar, paciência, faz parte. O torcedor tem todo o direito de ficar chateado, assim como eu sei que ele vai apoiar a gente incondicionalmente quando iniciar o próximo jogo. Na hora que o árbitro apitar, ele vai estar ali cantando e empurrando, e se o resultado não vier, ele vai cobrar de novo, porque ele é torcedor. Mas de novo, assim, para mim é muito emblemático. A gente sofre o gol, a torcida canta alto. E aí o próprio jogador diz, opa, peraí, nós estamos juntos e nós podemos ir adiante. Precisamos melhorar? Precisamos e vamos melhorar. Mas tem muita coisa positiva. Catalá, Luciano Rodrigues, dos Mestres da Bola. Queria te perguntar o seguinte, 4º jogo na temporada, você hoje promoveu mudanças de novo e você falou da questão defensiva, que não foi uma parte boa do Clube do Remo. Queria te perguntar se o fato de botar o Ícaro de novo, né, botar ele titular nessa partida, fez com que essa parte defensiva também fosse ruim, porque você fez, né, uma troca de novo na zaga e isso pode ter sido um fator hoje para que a zaga possa ter sido mal. Você concorda um pouco com isso ou realmente não era um dia legal? Sim. A gente no futebol tem o hábito de procurar um responsável, um culpado por alguma coisa, né? E assim a gente vai destruindo um monte de carreira e sendo irresponsável. Eu não vou cometer esse erro, a responsabilidade do Ícaro estar em campo é minha.
Eu, obviamente, não vou correr riscos com jogadores que possam se lesionar, pelo menos se a lesão vier por algo que eu não controlava. Ela é inerente ao esporte, ela faz parte, mas se eu tenho um número que me diz, olha, precisa tomar cuidado com esse jogador, eu vou tomar cuidado, como eu fiz com o Camilo, como eu fiz com o Renier, como eu fiz com o Echaporã, como eu fiz com o Daniel na segunda rodada, que ninguém perguntou, mas que ele ficou fora também para a gente preservar a questão muscular, como a gente vem evoluindo a carga do Marco, como a gente vem evoluindo a carga do Ribamar, como a gente vem evoluindo a carga do Kelvin, como a gente vem evoluindo a carga do Jaderson, então, como a gente vem controlando a carga do Pavani. Então, a gente vem fazendo uma série de coisas com o intuito de que quando a gente termina o estadual, a gente esteja rodando muito bem física, técnica, psicologicamente e como equipe. E responsabilizar alguém pelo resultado, assim, diretamente agora eu não vejo nenhum gol saindo em cima dele, né? A gente comete um erro no escanteio de deixar o cara vir lançado sozinho. Existe um responsável por isso internamente. Eles estão treinados para isso, e não é o Ícaro. O segundo gol, uma bola rápida que sai do lado oposto ao dele. Terceiro gol, uma situação de uma cobrança de lateral que a gente deixa o adversário girar em cima da gente lá do outro lado, permite um passe limpo, uma situação de enfrentamento, deixa o adversário entrar na área e finalizar. Em nenhum momento aparece o Ícaro nesses gols. Em nenhum momento. Eu te mencionei os 3 aqui. Então, a responsabilidade dos 3 gols sofridos é minha. Ponto. Quando eu falo do Ícaro, é mais pela questão da rodagem. Você não acha que se você tivesse, por exemplo, mantido a mesma dupla de zaga do Repá, esses erros não aconteceriam hoje? Não sei. Você não acha que se a gente tivesse feito o gol do pênalti, talvez tivesse mudado o jogo? Se ele fez um gol na partida, foi anulado. Se ele faz o gol, ele podia estar sendo herói. E aí a gente falando hoje que, o Ícaro foi decisivo, fez um gol de cabeça. E o gol foi legal. E o gol foi legal. Então, assim, o futebol ele é difícil por isso. Tem coisas que eu não controlo, como, por exemplo, a decisão do árbitro de anular o gol. Eu não controlo uma situação decisiva como um pênalti, mas, assim, estou incomodado com o resultado, obviamente. Preocupado não, mas incomodado, porque eu acho que a gente poderia ter feito um jogo mais consistente defensivamente. Mas quando eu digo consistente defensivamente, não são as peças da defesa, porque a gente começa um trabalho defensivo desde lá de cima. Então, assim, depois pega o vídeo e analisa os 3 gols. Analisa. Primeiro gol, a gente permite que o adversário venha lançado e não tira a corrida dele. Existe um responsável por fazer isso, que não é ele. Não é um defensor, ou seja, era outro atleta. No segundo gol, a gente permite que a bola saia do lado cheio, gire, não diminui, permite que o centroavante antecipe, e aí a gente conta com diversas falhas na mesma jogada. E o último gol, como eu disse, uma cobrança de lateral, a gente deixa o cara girar em cima de um jogador de 2 metros com força, o cara gira, acha o passe do outro lado, carrega a bola 30 metros até dentro da área, onde você já não pode pôr o pé de maneira mais incisiva, porque você pode cometer um pênalti, e permite o gol. De novo, assim, tem muita coisa que aconteceu, que é responsabilidade de todos os jogadores que estavam no campo, e se a responsabilidade é de todos os jogadores que estavam no campo, a responsabilidade é minha. Então, se alguém tem que ser cobrado pelo resultado hoje, sou eu, ponto. Nenhum, não é Ícaro, não é Líger, não é Rangel, não é Camilo, não é Ítalo. A responsabilidade do resultado é minha. Se tiver que cobrar alguém, pode me cobrar. Obrigada a todos que acompanharam a coletiva e até a próxima.